Então, gente, né, voltando à questão da discussão dos números quânticos, né, eu queria encerrar em termos assim de conceitos, né, em relação à mecânica quântica, falar sobre o modelo ondulatório, né. Deixa eu mudar aqui, pronto. Pronto. Então, esse modelo quântico, né, atual é um modelo baseado no modelo atômico de Schrödinger. Né? Schrödinger foi um cientista, né, físico teórico que em 1921 trabalhou com o desenvolvimento, né, da mecânica quântica como a gente conhece nos dias de hoje. Então, a ele é atribuído o modelo atômico atual em si, né? Porque o que foi que ele fez em suma? Ele desenvolveu uma equação matemática na qual você consegue calcular, né, os níveis de energia do átomo, consegue também calcular a probabilidade de encontrar um elétron em um determinado nível de energia. Essa é uma das principais contribuições para ele. Também veja, foi a primeira vez que se falou no conceito de orbital, né? Seria uma região no espaço, né, com uma probabilidade que apresenta uma probabilidade de se encontrar um elétron, tá bem? Os conceitos, gente, dessa área são bem mais, vamos dizer, profundos. No ensino médio, o que nós vamos estudar mesmo é a questão dos números quânticos, né? Que são números nos quais você consegue dar uma característica ao elétron em termos de quântica. Aí você tem o número quântico principal, o número quântico secundário, o magnético e o de spin. Isso para qualquer partícula quântica, tá bem? No caso aqui, nós vamos nos ater principalmente ao elétron, tá bem? Então, ó, como eu tinha dito, né, você tem o número quântico principal, o N, né, que representa o nível de energia. Você tem um número quântico secundário, que na realidade é o momento magnético angular. Número quântico magnético, né, que é o M. O número quântico, só voltando aqui, o número quântico secundário tem como representação L, e o número quântico principal N. E o número quântico magnético, né, é o M. E o número quântico de spin, né, o S ou ms, né? Veja, isso aqui nada mais é, gente, que equações. Só que são equações muito complexas, tá bem? Para vocês estudarem no ensino médio. O que é que os professores fazem? Eles tentam deixar o máximo possível o assunto, vamos dizer assim, não é superficial, mas bem conceitual. Mas tudo que a gente está discutindo aqui, ó, número quântico principal, número quântico secundário L, o número quântico magnético M, o número quântico de spin, está correlacionado com equações matemáticas, e equações matemáticas muito complexas, tá bem? Mas no ensino médio a gente não se atém a esse formalismo todo matemático. Nós aproveitamos mais o conceito. Então, ó, esse cientista aqui também, ó, o Paul Dirac, ele também contribuiu bastante para o desenvolvimento da mecânica quântica, né? E também para a questão dos números quânticos também. É importante lembrar, né, essas figuras. Veja só, eu queria lembrar aqui a vocês, lembrar não, né? Falar para vocês, é um dos, eu não sei se é um paradoxo, mas é um experimento mental. O que é um experimento mental na física? É um experimento na qual
todo experimento deveria ser real, mas existem experimentos mentais. São experimentos que você imagina. Na realidade, é uma analogia. Esse aqui, ó, o gato de Schrödinger, é uma analogia para explicar o que? Algumas, eu vou dizer com essas palavras que eu acho que é o correto, algumas esquisitices do mundo quântico. Eu digo esquisitices porque nós, seres humanos, os nossos sentidos muitas vezes nos enganam muito, tá bem? Então, se nós queremos entender a mecânica quântica com os sentidos, né, os nossos sentidos habituais, muitas vezes a mecânica quântica se revela uma estranheza, né? Então, o experimento aqui mental é você imaginar a seguinte situação. Você foi proposto por Schrödinger, né? Ou Schrödinger, por aí vai. Mas veja, é um experimento que a maioria das pessoas acha que é real. Não é real. Esse experimento do gato dentro de uma caixa não é real. O objetivo, eu tive lendo alguns artigos, o objetivo principal desse experimento mental é demonstrar que muitas vezes a ciência, nós caímos nessa armadilha, que a ciência consegue retratar com total fidelidade a realidade que nos rodeia. E não é isso. Os modelos científicos, eles retratam uma parcialidade da realidade que ele tenta retratar. Muitas vezes são felizes em retratar totalmente e muitas vezes não. Eu acredito que a mecânica quântica, ela precisa ainda, em termos assim de avanço, né, ter um avanço significativo, né? Porque, deixa eu voltar alguns slides aqui, vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Pronto, deixa eu ver aqui. É exatamente esse experimento aqui, ó, que é o experimento da dupla fenda. Vocês se lembram que eu falei para vocês que esse experimento foi realizado com a luz, né? Aí provou-se primeiro que a luz era uma onda, né? Porque ela produzia padrões de difração, né? Dupla fenda, porque você tem duas fendas, né? Aí aqui você está passando radiação eletromagnética. Essa radiação eletromagnética sofre um processo chamado difração. Toda onda sofre difração, é um processo exclusivo das ondas, segundo a mecânica clássica, né? Então você tem um padrão de difração aqui. Porém, esse experimento da dupla fenda já foi realizado, sabe com o quê? Com um elétron, né? Vocês sabem muito bem que já se provou que o elétron é uma partícula, não é isso? E também já se provou que o elétron é uma onda. É o princípio de Broglie, né? A dualidade, né? Do elétron, dualidade partícula-onda. Então, o que é que ocorreu? Repetiu-se esse experimento da dupla fenda com o elétron, tá bem? Então, pegou-se o elétron, né? Uma fonte de raio-x emite elétron, e colocou-se essa fonte de raio-x, né, para o mesmo esquema da dupla fenda. Uma fenda aqui, outra fenda aqui e um anteparo. Aí começou-se a disparar elétrons, né, e esses elétrons, eles simplesmente se comportaram como uma onda. Então, provou-se que o elétron era onda. Só que os cientistas atiraram, né, elétrons novamente e colocaram eles, vamos dizer assim, um observador. O observador, na realidade, não é uma pessoa observando, mas é um equipamento que conseguia detectar, não é isso? Então, assim, você
já começa a estranhar. O elétron é uma onda, imagina, já se provou que o elétron é uma partícula. Então, quando você coloca um observador aqui, o elétron, como está retratando aqui, ó, ele se comporta como partícula. Se você tira o observador, o elétron se comporta como onda. Então essa é uma esquisitice da mecânica quântica. E veja a maior esquisitice ainda. Vamos imaginar aqui, ó, eu tenho um elétron saindo daqui. Os cientistas já fizeram isso. Um único elétron, conseguiram disparar um único elétron aqui. Então ele vem seguindo a trajetória. Porém, quando ele vê as duas fendas aqui, é como se ele se transformasse em uma onda, gerando um padrão de difração. Mas isso tudo se você colocar um equipamento para detectar. Então, assim, esse experimento, o que a gente guarda desse experimento da dupla fenda? Ele provou a questão da dualidade onda-partícula, mas ele prova também que o ser humano ainda não consegue entender o mundo da mecânica quântica também. Eu tinha um professor na faculdade que dizia, e ele é um grande especialista em mecânica quântica, aplicado para a área de química. Ele dizia o seguinte: se você encontrar alguém dizendo que entende muito de mecânica quântica, essa pessoa provavelmente está mentindo, porque o mundo quântico nós ainda conhecemos poucos. Já conhecemos muito, né, em relação a 100 anos atrás, mas ainda conhecemos pouco. Então, deixa eu voltar lá. Esse experimento do Schrödinger, esse experimento mental, né, do gato, é um experimento que o objetivo do Schrödinger foi realmente dizer isso. Ó, com esse experimento eu gostaria de alertar aos cientistas que muitas vezes nós pensamos que somos com os nossos modelos retratando a realidade, mas os nossos modelos às vezes têm muitas falhas. Então, vamos lá. O que esse experimento é? É um experimento, gente, no qual ele imaginou assim, ó, você pega um gato, coloca dentro de uma caixa fechada, né? E dentro dessa caixa você consegue, tem lá dentro, né, vamos dizer aqui, numa linguagem, um elemento radioativo. Esse elemento radioativo, se ele decair, né, decair é o que? Ele se transformar em outro elemento. Se vocês vão estudar no segundo ano ou terceiro ano, a radioatividade, você tem, por exemplo, o chumbo, o urânio, que é um elemento radioativo, pode se transformar em plutônio. Tá entendendo? Então, é um experimento no qual você tem um gato dentro de uma caixa, onde você tem aqui um elemento radioativo que, se transformar em outro, ele vai acionar um dispositivo no qual vai quebrar um frasco de veneno, tá bem? E esse frasco de veneno vai poder matar o gato, tá bem? Veja só que interessante. A mecânica quântica, você pode ter uma coisa chamada sobreposição de estados, que é o seguinte: vamos imaginar aqui dois estados. Você não está vendo o gato, você é um observador do lado de fora. Você pode afirmar: o gato ou está vivo, porque o elemento químico aqui não decaiu, ou o gato está morto, porque o elemento químico decaiu. Mas a mecânica quântica ainda prevê um terceiro estado, que é não é uma mistura dos dois estados. É como se o gato estivesse vivo e morto ao mesmo tempo. Isso daí, gente, essa confusão todinha, na minha visão, vem também das interpretações que os cientistas fazem em cima de equações. Porque esse experimento faz esse alerta. Que muitas vezes você fazer uma interpretação, né, com os sentidos, né, nossos, humanos, de equações matemáticas, pode muitas vezes levar a essas esquisitices, né? Porque como é que você sabe se o gato está vivo ou morto? Ou se ele está ao mesmo tempo vivo e morto? Só se você abrir a caixa, tá bem? Então, assim, é um experimento na mecânica quântica. Vocês podem encontrar vários vídeos aí. Eu vou deixar uns vídeos na descrição sobre esse experimento mental. A física também se utiliza de outros experimentos mentais, tá bem? Então, ó,
esse princípio aqui, ó, da exclusão de Pauling é muito importante. O Pauling foi um físico alemão, né, que estudou também a mecânica quântica e propôs várias interpretações e desenvolveu várias equações e modelos, né, para descrever os estados, né, das partículas quânticas. Então veja, ele em 1925 propôs o princípio da exclusão de Pauling, que dizia o seguinte: você pode descrever uma partícula quântica em termos de 4 números quânticos: o número quântico principal, o número quântico secundário, que é o número quântico do momento angular, o número quântico magnético e o número quântico de spin. Porém, o enunciado dele diz o seguinte: ele afirma que os férmions, é um tipo de partícula quântica, que é no caso o elétron é um tipo de férmion, não pode ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. Então você não pode ter partículas quânticas com os 4 números quânticos iguais, tá bem? Isso só é válido para férmions, hein? No caso o elétron. Tem outras partículas quânticas que têm números quânticos, 4 números quânticos iguais. Então, ó, é um princípio muito importante, porque quando nós formos estudar, aprofundar a questão dos números quânticos na química, nós vamos ver a aplicação real desse princípio. Vê que coisa interessante também. É um experimento que propõe o spin. Na realidade, spin, gente, se você for traduzir, é uma palavra do inglês, né, da língua inglesa, que significa girar. Há uma confusão nos livros didáticos, até livros didáticos de faculdade, de universidade, ou seja, livros acadêmicos, correlacionando o spin do elétron, né? O elétron, vocês sabem que ele é uma partícula que apresenta características de onda e de partícula. Dizem que o elétron gira. O elétron não gira, tá bem? O spin nada mais é que uma característica de toda a partícula quântica. É isso. Se nós formos explicar o que é spin realmente, nós teríamos aqui que utilizar diversas equações matemáticas. Eu estou falando isso porque a maioria, até em videoaulas aí de professores renomados, você vai encontrar que afirmando que o spin o spin do elétron está correlacionado com o giro dele, né? Mas não é isso não, hein? Então, esses dois cientistas aqui, ó, o Otto Stern e o Gerlach, né? São cientistas alemães, né? Eles fizeram um experimento na qual eles descobriram que átomos de prata possuíam, né, spin, né? Na realidade, vamos dizer, elétrons, né? Os elétrons dos átomos de prata, tá bem? Então, como é que é esse experimento? Vou colocar aqui um vídeo, né, no qual, vamos ver se vai rodar. Vai não? Deixa eu ver aqui. Tinha feito o teste quase agora. Agora. Vamos prestar atenção aí. Veja. Então, assim, opa, espera aí que eu vamos ver.
Pronto. Então, deixa eu pegar aqui uma caneta. Veja, esse experimento de Stern e Gallacher, eles fizeram o seguinte, ó. Eles pegaram um campo magnético, orientação ó, norte, sul. É como se eles pegassem um ímã, tá bem? Aí eles pegaram átomos de prata. O símbolo da prata é o Ag+, tá bem? Então, a prata, vamos dizer assim, ela possui um elétron, tá bem? Disponível na última camada eletrônica, bem? E eles pegaram átomos de prata. Esse experimento, quem tiver curiosidade, pode pesquisar. Experimento de Stern e Gallacher, né? Tem todo um aparato experimental. Por que eles utilizaram prata? Tá bem? Inclusive, se eles tivessem utilizado outro elemento químico, talvez eles não tivessem descoberto não a questão do spin. Mas ó, eles pegaram átomos de prata e passaram através do campo magnético, também, e notaram o seguinte, ó, que existia uma separação. Teve átomos, e colocaram logicamente um anteparo aqui, ó. Então teve átomos que sofreram um desvio para o norte e, né, teve átomos que sofreram um desvio para o sul. Vê que coisa interessante. Veja, na realidade você pode ver o experimento, né? Eu vou deixar um link na descrição sobre esse experimento, porque dizem que o Otto, né, Stern, ele era um fumante. Então ele comprou um charuto de má qualidade e assim, vocês sabem que o tabaco, né, fumo, dependendo da qualidade dele, pode ter muito enxofre. Vê que coisa interessante. Ele não estava conseguindo visualizar essa separação. Dizem que ele deu uma baforada de fumaça, né, com o seu cigarro no anteparo. Quando ele deu essa baforada, a prata, né, os átomos de prata que estavam aqui e aqui, reagiu com o enxofre da fumaça, produzindo manchas, né? Na realidade, o que eles visualizaram foi duas manchas formadas por átomos de prata. Então, o que é que eles conseguiram provar? Que partículas quânticas têm um momento magnético, um momento de spin. Momento magnético não, um momento de spin, tá bem? Então, isso foi uma das questões que levantou-se. Mas veja, nunca o Stern e nunca o Gallacher disseram que o spin está correlacionado com o giro, tá bem? Deixa eu passar mais para frente, pronto. Então veja, diante de tudo isso, né, nós vamos ver agora o conceito de orbital. O orbital, gente, na mecânica quântica, né, nada mais é do que uma resolução de equações matemáticas, tá bem? Essas equações matemáticas vão dar valores de energia e também vão dar valores de probabilidade. Mas o que é o orbital? O pessoal diz assim, o orbital é a região, eu até coloquei, ó, é uma região que representa a distribuição do elétron, né, em função da sua probabilidade. Não, sabe o que é um orbital? Uma função matemática. Vocês no primeiro ano, né, ou em outros, né, níveis de estudo, vocês já viram falar em função matemática, não é isso? Deixa eu pegar a caneta aqui. Toda função matemática ela tem uma representação gráfica. Eu vou dar uma função bem básica aqui. Aquela função de primeiro grau. Você escreve o f de x igual, sei lá, a x mais 1. Não é isso? Qual a representação gráfica de uma função do primeiro grau? Você pegar um plano cartesiano, aqui é o y e aqui é o x, você vai ter uma reta, não é isso? Já uma orbital é uma função matemática 3D,
essa função matemática aqui do primeiro grau, ela só é 1D. Ela só representa 1D não, 2D. Ela só representa duas dimensões, né? A dimensão x e a dimensão y. Já o orbital é uma função matemática 3D, representa uma região, mas em termos gráficos que uma função descreve, tá bem? Então veja, aqui ó, nós temos a representação gráfica de um orbital S, tá bem? Aí você resolvendo essas funções matemáticas, você vai encontrar uma esfera. Só que você também tem o orbital, aqui é 1S, você também tem o orbital 2S, que é como se fosse uma esfera dentro de outra esfera. O 3S é a mesma coisa, uma esfera, depois vem outra e outra esfera. Então assim, são funções matemáticas, né, que quando resolvidas, elas vão dar essa forma. Aí você tem aqui ó, uma função matemática do orbital P, tá bem? Que tem esse formato ó, de nódulos, né? Você tem o orbital D, que é outra função matemática que tem esses formatos. E tem os orbitais F também, que tem esses formatos aqui, as funções matemáticas. Estou fazendo esse alerta porque no ensino médio se comete esse erro de dizer que o orbital é a região do espaço que representa a probabilidade de se encontrar o elétron. Mas parcialmente está errado. Isso é uma consequência de você resolver a função matemática. Aí você vai encontrar a probabilidade, né, de se encontrar um elétron, tá bem? Mas o orbital atômico nada mais é que funções matemáticas, tá bem? Só que são funções complexas, muito complexas, tá bem? Então aqui eu tirei essa ilustração aqui do professor Antônio Florencio, né? Porque ele faz esse alerta. É outra definição com relação a números quânticos, né? Que ele faz esse alerta no canal dele sobre a questão do o que é os números quânticos, né? Ele não, e eu também comprovo. Os professores de química do ensino médio e alguns professores, né, também de faculdades e universidades dizem que os números quânticos são o que? São o endereço do elétron. Não é. Esses números quânticos não definem o endereço do elétron. Os números quânticos, na verdade, são funções matemáticas que vão dar características, né, da partícula quântica. O número quântico principal, né, que é o N, dá o nível de energia, né? Depois você tem o número quântico L, né? O número quântico N, ele fala o seguinte, ele dá o nível de energia, mas ele pode variar de 1 até o infinito. Já o número quântico secundário, que está correlacionado com o momento angular, ele pode variar de 0 até o infinito, mas ele vai depender de quem? De n. Então, para você obter o número quântico secundário, você pega o n e subtrai menos 1. Por isso que o primeiro número quântico secundário é 0, porque você pega n, coloca aqui 1 menos 1 dá 0. Aí, tá bem? Depois você pode pegar o 2 aqui, 2 menos 1 dá 1. E assim por diante. Mas está correlacionado com o quê? O momento angular, tá bem? Já o número quântico magnético, ele está correlacionado com a projeção da função de onda no espaço. Se ela vai ser uma projeção positiva, vai ser uma projeção negativa, lá naquele gráfico, né, cartesiano, só que é um gráfico cartesiano em 3D. Você tem um eixo Z, você tem um eixo Y e você tem um eixo X, tá bem? E o número quântico de spin, né, como eu acabei de falar, ele está correlacionado com a orientação de spin. O elétron, na verdade, ele vai ter ele pode assumir dois números, né, de spin. Ele pode ter um spin positivo ou um spin negativo, tá bem?
Então nós representamos esse spin positivo para cima e um spin negativo para baixo, tá bem? Então era isso que eu tinha para falar com vocês de números quânticos. A próxima aula eu vou aprofundar e começar a trazer exemplos, né, de como isso é cobrado no ensino médio, principalmente.